nos stories de manhã, eu falei que eu ia, né, fazer um cropped hoje, ensinar vocês a fazer um cropped. E vamos esperar o pessoal ir entrando, que aí a gente vai, né, falando. Quem foi entrando, o pessoal já tá tarde. entrando já. Nina, Neuza, Regina, Graça Cavalcante, Daiane, Cleide. Gente, boa tarde para vocês. Eu vou pedir um favor a vocês, pessoal do Facebook e do Instagram. Se vocês estiverem ouvindo bem, o áudio estiver chegando bem para vocês, vocês podem responder aí com um ok, por favor? Então, começando, Nina, mostra o croquis. Então, gente, mas antes disso, o pessoal que está chegando agora, né? Essa live Mão na Máquina é para mulheres, né, que querem costurar, querem ter sua marca de roupas, querem ter a sua independência financeira, querem ganhar dinheiro com costura. Então, nessa live é onde eu ensino vocês a desenvolver peças e sempre dando dicas importantes para quem trabalha já com costura e para quem começou agora, tá? Como é que tá chegando o áudio aí, pessoal? O pessoal falou que tá ok. Tá bom? A Marine Stila deu boa tarde. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Gente, então, eu vou pedir, logo no iniciozinho, eu vou pedir a vocês também para compartilhar essa live com as pessoas que vocês conhecem, porque é um assunto que a gente aborda aqui de costura, é um assunto interessante para as mulheres, né? Até para quem não costura se interessa pelo assunto também. Então, como eu ia dizendo, essa peça aqui, eu consegui desenvolver o croquis dela de manhã. É um cropped, tá? É um cropped, ele não é muito curto, ele é um pouquinho abaixo do umbigo, tá? Um pouquinho abaixo aqui do umbigo. E ele tem uma manguinha borboleta, é uma peça muito simples, porém ele requer alguns cuidados de fazer. Então, eu vou estar fazendo todo o molde hoje, tá? Eu tô traçando o molde hoje para vocês, ensinando como que vocês vão fazer para desenvolver essa peça. Tá dando para entender, pessoal? Sim. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, que o pessoal que tá aqui por trás da câmera vai ler, vai perguntar para mim e eu vou conseguir responder para vocês, tá? Tudo certo aí, pessoal? Quem tá chegando agora, boa tarde. Sim, a Regina, a Véria, a Régia, a Cida, todo mundo dando boa tarde e aqui ligadinho na live. Ai, boa tarde, gente. Então, vamos lá. Primeiramente, gente, esse cropped aqui, eu tô fazendo ele com as minhas medidas, tá? Por que eu faço com as minhas medidas? Porque depois eu tenho que fazer um vídeo e também fazer uma foto para mostrar para vocês a peça finalizada. Então, é por isso que eu faço com as minhas medidas. Eu tenho aqui, no croquis, eu já tenho todas as minhas medidas anotadas aqui, tá? De todas as peças. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz para poder tá fazendo o molde desse cropped aqui. Eu vou desenvolver ele, vou fazer ele nesse tecido aqui, ó. Esse aqui é um crepe de poliéster, mas você também pode estar fazendo na viscose, pode estar fazendo qualquer tecido plano que você tiver, e até um tricoline também dá pra fazer, tá? A Marlene, ela perguntou assim, qual o tecido melhor para fazer essa peça? Você acabou de responder, né, Mar? Então, eu respondi agora, Marlene. Pode ser um tricoline, pode ser um crepe, pode ser uma viscose. É interessante, importante que seja tecido leve, fresco, tá? Tá, então, gente, vai ser uma peça que vai levar lastex. Então, a gente vai começar hoje fazendo o molde. Acredito que amanhã não dá para terminar. Então, a gente vai levando, vai fazendo por etapa para vocês aprenderem. Qualquer dúvida, pode perguntar aí que o pessoal passa para mim. O meu molde, como todo mundo que me acompanha nas minhas lives, sabe que eu faço os meus moldes no TNT. Gente, por que eu faço no TNT? Porque ele, para conservar o molde guardado, ele dura muito mais que o papel, tá? E é até mais fácil. Para quem está começando agora, que não tem assim, muita prática em cortar direto, fazer o molde no papel e depois cortar direto no tecido, pode ser que você não tenha muita prática, você acabe tirando as medidas erradas e passando pro tecido e acaba estragando porque você não tem a possibilidade de estar costurando antes. Então, por isso, eu indico para você que está começando agora, fazer o seu molde no TNT, tá?
Então, vamos lá. Eu vou primeiro pegar, é muito fácil esse cropped aqui. Eu vou primeiro cortar a minha frente e as minhas costas, tá? Quando a gente vai cortar, a gente vai modelar uma peça que leva lastex, você tem que levar em consideração que tem que ficar com a largura bem maior, porque quando você passa o lastex na peça, ele vai encorpar. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a minha medida total e acrescentei 20 centímetros, tá? Eu acrescentei 20 centímetros no total. Então, vai ficar a minha medida mais 20 centímetros. Porque depois que eu passar o lastex em toda a circunferência, ele vai chegar naquela medida que eu fiz, que é a primeira, tá? É a medida final. Nina, deixa eu só fazer uma pergunta, acho que pode ser a dúvida de algumas pessoas. Quais são as medidas que você vai usar? Vai precisar do busto? Então, eu vou precisar do comprimento, tá? Eu vou fazer esse molde já com a bainha, tá? Porque eu tenho que fazer a bainha em cima e tenho que fazer a bainha embaixo. E toda a largura, né? E também já tirei a medida da minha alça, que vai ser uma alça, e depois da alça feita, tem uma manguinha sobreposta, uma manguinha borboleta. Então, essa manguinha, eu vou ensinar para vocês uma técnica diferente também de costura. Para você que não tem um overlock, ou se você também não tem uma zigue-zague, eu vou fazer essa peça toda na máquina reta. Então, o acabamento dela vai ser toda numa costura francesa, tá? E a gente vai fazer todo o acabamento dessa forma, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, olha, eu já sei que a minha medida total, que eu vou fazer agora, vou cortar minha frente, depois vou cortar minhas costas. A minha medida total deu o valor X, então eu vou fazer essa divisão para frente e para as costas, tá? Eu vou te dar um exemplo. A minha largura, o total, deu 96. Então, eu acrescentei 20 centímetros, foi para 1,16, tá? 1,16 m. Aí eu dividi essa frente e essas costas, então deu 56 para frente, 56 para as costas, tá? Então, você vai calcular a medida total, acrescentar 20 centímetros. Mais 20 centímetros. E depois dividir por 2, frente e costas. Isso, para poder cortar as partes, tá? Ok. Então, aqui eu tenho pedaços de TNT. Vamos achar aqui 56 centímetros. Geralmente, gente, eu gosto de dobrar a fita. Eu acho a minha medida, ó, 56, bateu aqui. Eu faço isso, viro a minha fita, tá? E aqui, ó, eu já faço a minha marcação. Ó, fiz a minha marcação de 56 centímetros. Aí vou fazer a mesma coisa descendo até embaixo, porque eu vou fazer esse cropped com a altura dele vai ser de 58, tá? Então, vamos lá. Vou medir a minha altura aqui. 58 não, 56, minto. Vou pegar esses quadros aqui só pra me fazer uma linha retinha. Ó, é um esquadro comum, tá? Você pode pegar tanto a régua, a reta que você tiver aí. Mas o que tinha na mão aqui era o esquadro, então eu vou fazer com ele. Só a linha reta aqui, que vai ser onde vai terminar aquele centímetro onde vai ser a minha bainha. Ó, fiz somente uma linha aqui, tá? Só para acertar mesmo o TNT onde eu vou fazer o meu molde. Então, eu vou trabalhar aqui dentro, tá, gente? Eu vou trabalhar daqui até aqui. Eu vou colocar um alfinetezinho aqui só para esse TNT não correr e o meu molde não sair errado. Então, vamos lá. 1056, vou fazer outro traço aqui. Esse cropped, ele não é um cropped acinturado, tá? Ele é um tecido reto, porque geralmente peças que são com lastex, elas não tem como você acinturar. Então, ela já cintura depois que você faz a colocação, ela já se acomoda no seu corpo. Vamos lá. Ó, eu já sei a minha medida daqui, ó, porque aqui tem essa sobrinha, eu já sei que aqui dá o meu 56. Então, eu vou cortar aqui agora, olha, onde eu fiz o pontuado é onde bateu os 56 centímetros, tá?
acertar essa ponta aqui. Eu vou usar de bainha e de dobra aqui em cima 2 centímetros, tanto na bainha 2 centímetros para cima. Então, vai ser 4 centímetros a menos no comprimento, tá bom? Gente, alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, pode falar. Vou cortar aqui também, ó. A Val Inete, ela falou: oi, Nina, eu tava com vontade de aprender esse tipo de roupa. Então, meu amor, fica aí, tá? Nessa live que você vai aprender a fazer. Amanhã você já pode até fazer. Se você quiser fazer as anotações, você pode fazer. Porque, como eu falei, não sei se você já estava aí desde o início, você vai tirar o seu comprimento total, tá? Aonde você quer que bata o seu cropped. Vamos supor, se você quer que ele bata aqui em cima do umbigo, você vai fazer a sua medida assim, ó. Deixando 2 centímetros para cima, você vai fazer a sua medida até aqui, tá? Lembrando que 2 centímetros para cima e 2 para baixo, que são os centímetros das barras, tá? Ó, Elizabeth, boa tarde, prof. Oi, Elizabeth, boa tarde, querida. Então, vamos lá. Fiz o meu traço aqui, gente, ó, esse aqui é o meu comprimento, tá? Eu fiz aquele traçado aqui para acertar o meu TNT, que eles estavam despontados e poderia me dar erro aqui. Então, essa aqui é a minha largura, tá? E eu fiz um ponto aqui, ó, que é onde a minha altura, ó. Bateu 45. Então, vamos lá. Deu 45, vou fazer um traçado. Lembrando que a peça de lastex, tanto a frente quanto as costas, não precisa acrescentar, tá? Geralmente, quando você corta uma peça de alguma roupa de tecido plano, na frente você tem que acrescentar. A frente sempre é maior que as costas por causa do busto. No caso do cropped de lastex, não precisa, tá? Porque o próprio lastex, ele vai te dar a elasticidade de se comportar no seu corpo. Ó, vou cortar aqui, tá? Eu vou usar essa frente aqui, olha, como referência. Ó, essa aqui é a minha frente, tá? Eu vou usar ela como referência já para cortar minhas costas. Ó, a Maria de Portugal já está aqui com a gente. Olá, Maria, seja bem-vinda, querida. Gente, lembrando que essa live vai ficar salva, tá? Nas nossas redes sociais. Para quem chegou agora, quem não acompanhou desde o início, depois vai lá e dá uma olhada lá no comecinho, tá? Ó, vou fazer somente essa marcaçãozinha aqui com alfinete, só pra gente não perder o nosso molde, ó. Essa aqui é a parte da frente, eu dobrei o TNT aqui pra ter a parte das costas também, porque não vai ser diferente, tá? É o mesmo tamanho, tanto na largura quanto no comprimento. Nina, enquanto você corta aí, a Margarete Souza, ela falou assim: não encontro a aula do vestido da releitura. Como faço para fazer o molde? Margarete, todos os vídeos estão salvos em todos os nossos canais: YouTube, Facebook e Instagram, né, Nina? Isso. Vai, dá uma olhada, porque ele geralmente tá a primeira parte, segunda parte, né? Isso mesmo. Dá uma procurada lá, como é que é o nome dela? Margarete. Margarete, dá uma procurada lá, Margarete, com mais calma, que você vai achar. Ó, aqui eu tenho a frente, tá? E as costas, gente, ó. Tá? Tem 2 partes aqui. Então, agora, eu já medi a minha alça, tá? Vou cortar a minha alça aqui. A minha alça, eu vou cortar ela um pouco maior, porque depois que eu fizer o cropped, ela depois de pronta é que eu vou fazer todo o ajuste dela, se eu precisar cortar, tá? Eu sempre corto um pouco maior. A minha alça, ela vai ter 49 centímetros de comprimento. Ó, vou marcar aqui, 49. Eu vou fazer um traçado para acertar aqui o meu TNT, para não sair nada errado. Aqui, bateu os meus 49.
Para quem está chegando agora, gente, nós vamos usar somente a máquina reta para fazer essa peça, tá? Então, ó, fiz aqui o comprimento da minha alça e vou fazer a largura dela. Vou marcar a largura dela. Ela vai ficar com 12 centímetros de largura. Vou cortar com 12, porque depois dela virada e fechada, ela vai ficar com 5, tá? Porque eu preciso dessa margem de costura que eu tô deixando de 1,5 centímetro. Ela vai ficar com 5 e pouco. Tudo certo aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Ó, fiz toda a minha marcação aqui. Agora eu vou fazer o meu traço, que é a largura da minha alça. Essa peça, esse cropped, ele é bem simples de fazer, ele não tem mistério. Como eu falei no início da live, você que só tem a máquina reta, vai conseguir fazer, não tem desculpa, tá? Ó, vou cortar aqui. A Elizabeth Mariano perguntou se a peça é lastex. Sim, meu amor, ela é toda no lastex, tá? Eu vou fazer um lastex nessa peça, como ele é um crepe, é um tecido com trama bem fechada, é diferente do tricoline, né? E diferente da viscose. Eu vou fazer com lastex, geralmente, acho que 2 centímetros. Eu quero fazer com 2 centímetros pra ver se fica bom. Eu não quero colocar um lastex muito juntinho um com o outro, não. Porque ele é um tecido de poá e eu quero que o poá sobressaia mais do que o lastex. Então, essa daqui, ó, é o comprimento da minha alça. Depois de fechada e costurada, ela vai ficar mais ou menos essa largura, tá? Aqui. Agora, gente, vamos fazer o molde da nossa manguinha borboleta. A manguinha borboleta dessa blusa, ela vai ser presa aqui na alça. É só mesmo para dar uma graça. Deixa eu só pegar um pedacinho de creme aqui. Eu fiz a minha medida e eu vi que o comprimento aqui da minha alcinha, da minha manguinha, como ela não vai pegar aqui e vir aqui, ela vai pegar mais ou menos uns 3 centímetros depois da costura aqui, né, aparecendo a alça. Então, eu achei a minha medida, eu vou fazer ela com 35 centímetros. Então, eu vou fazer um traço aqui, ó. Vou usar esses quadros aqui, ó, ele mede 35 centímetros. Então, eu vou usar ele para fazer a minha manguinha, tá? Ó, vou fazer um traço aqui. Ó, vou fazer outro traço aqui. Vou usar ele mesmo como referência. Deixa eu só pegar outra caneta aqui que é melhor. Vou usar essa aqui para parecer melhor. Ó, gente, então é essa largura aqui que eu preciso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero uma manguinha que ela caia, um babadinho que ela caia mais ou menos aqui. Então, como a minha alça vem até aqui, eu vou colocar ela, deixa eu ver, eu marquei aqui com 13, tá? Vou marcar aqui 13 centímetros. Os finais dela, eu venho aqui na ponta onde eu fiz esse traçado. Vou marcar 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro. E aqui eu vou fazendo o arredondado, tá? Vou fazendo o arredondado. Não precisa você fazer toda aquela cava de manga, como se fosse uma manga de uma roupa, porque não vai ser necessário. Ela vai ser como se fosse um babado, tá bom? Então eu vou fazendo aqui, ó. Achei meu ponto aqui e vamos acertando. Ó, cortar aqui.
Se você não tiver um esquadro, você pode usar a fita métrica, tá? A largura que você quiser aqui. A minha largura que eu fiz foram com 35. Você faz uma largura, um traço, depois você vem no centro dela, veja a largura que você quer, tá? Você pode até fazer ela mais comprida. Eu fiz com 12, aqui ó. Aí você marca o centro, marca 10 aqui e vem encontrando, fazendo o seu traçado. Eu só vou dar uma acertadinha nela aqui, ó. Acho que nem precisa, ela saiu tão certinha. Pronto, aqui tá o meu babado pronto. Agora, gente, nós vamos cortar. Gente, tem quanto tempo de live? 21. 21, então dá tempo da gente cortar. Gente, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ó, o Igor Silva já chegou aqui e falou: ei, Nina. Olá, Igor, boa tarde, como é que estão os trabalhos aí? Ó, gente, eu tenho aqui um pedaço, tá? É um retalho mesmo. Ó, um retalho, tá? Então, vamos aqui. Esticar aqui. Vamos encontrar o nosso fio, tá? Sempre olhando aqui, ó, o acabamento do tecido. Sempre ajeitando muito bem para não sair nada torto, tá? A Nilza falou que o tecido é lindo. É maravilhoso, verdade. Ó, vamos botar nosso molde aqui. Quando eu trabalho com poá, gente, para eu saber que tá certinho no fio, eu olho a carreira do poá, tá? E vou ajeitando. Eles têm que bater todos na mesma direção. Não sei se tá dando para vocês observar aí. Meninas, vocês podem mostrar aqui, por favor? Ó. Para eu saber que eu tô trabalhando certinho. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a carreira certinha do poá? Ah, sim. Se você observar isso é um detalhe, tá, gente? A gente vai descobrindo esse tipo de coisa com o tempo e com a experiência. Eu poderia muito bem colocar aqui de qualquer forma e ficar assim, olha. Só que ia ficar, né, torto. Então, né? E a peça finalizada. Isso. Então, se você acha que o poá, ele distribuído assim, ele não tem um direcionamento, não, ele tem sim. É só você fazer isso, ó. Você olhar aqui toda a distância, que ele vai bater certinho. Então, feito isso, eu vou aproveitar mais um pouquinho aqui, ó, de tecido. Aí eu vou ver aqui onde tá batendo o meu poá. Pronto, agora eu já posso cortar. Só vou pegar um alfinete aqui, gente, que eu gosto muito de trabalhar com alfinete, porque ele me dá uma segurança de trabalhar. Em cima aqui dessa folha de EVA, ela é emborrachada, então ela aceita quando você fura assim, coloca o alfinete. Diferente da mesa, né, que a mesa escorrega. Vou colocar aqui, então vamos cortar nossa primeira parte. Fala um pouquinho mais alto. Ó, gente, tô cortando aqui já, tá? Nossa primeira parte. Essa aqui é a frente. Essa dica do emborrachado é muito boa, né, Nina? Dá pras meninas. Bem bacana, porque você que, por exemplo, às vezes você não tem uma mesa na sua casa, uma mesa grande de corte, ou você tem uma mesa de fórmica, ou você tem uma mesa de pedra e quer cortar uma peça em cima, a gente fica até atrapalhada, porque o próprio tecido escorrega, né? Então, isso aqui vem de 2 metros. Se você comprar e colocar em cima da sua mesa somente para usar, para cortar, é bem interessante, porque olha como fica firme.
E aí, deixa eu aproximar aqui, dá pra você espetar com o alfinete, né? Isso, ó, o alfinete entra direitinho. Essa é uma dica bem bacana que eu dei pra muita gente e muita gente achou bem legal. Ó, a Janaína Rufino, pena, tô chegando agora, não consegui pegar o molde. Não, meu amor, olha só, deixa eu te falar, você tá chegando agora, mas essa primeira parte vai ficar salva lá, tá? Nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Aí você pega do comecinho, olha, cortei a primeira parte, vou colocar aqui. Agora vamos à nossa segunda. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. A Marlene perguntou se tem 80 centímetros de tecido aí, Nina. Então, Marlene, aqui eu acho que tem sim, é porque era um retalho, mas o que eu usei para fazer essa blusa, o comprimento dela foram 56 centímetros, tá? Eu tinha um outro retalho de 60, mas eu não coloquei. Tem 66 centímetros aqui, tá? De comprimento. Então, vamos lá. Vamos ajeitar aqui pra gente ganhar tecido, né? Como eu falei, você pode fazer ela no tricoline também, tá? Que eu já fiz peças, blusas dessa no tricoline e ficou ótimo. Fiz com lastex todo de 2 centímetros de distância, ficou muito bom. Fiz na viscose também. Nina, a Tati Noronha, ela tá com uma dúvida. Ela perguntou, esse emborrachado é EVA? Acho que é bom mostrar pro pessoal, ó, né? Olha só, é um EVA, tá? Ó, é EVA. Tipo aqueles que você compra para tapete de criança, né? Esse aqui você compra metro. Do tamanho da sua mesa. Se você tiver uma mesa de 6 metros, você consegue comprar, porque ele é vendido assim a metro. Você encontra em casas que vende coisas para sofá, né? Essas coisas assim. E aí só para reforma de sofá. Espeta aqui. Isso. E você consegue trabalhar com segurança, tá vendo? É muito facinho esse modelo desse cropped aqui. Você dá uma olhada lá, quando terminar essa live, ela vai ficar salva. E você dá uma olhada, se você tiver um pedaço de tecido em casa, você pode fazer o molde. E amanhã, você pode fazer junto comigo, que eu vou fazer amanhã, na live de amanhã, no mesmo horário, tá? 4h04 da tarde. E de repente não vai dar para terminar ela amanhã, a gente deixa, né, para a próxima live, acredito. Mas vamos tentar terminar. E, gente, e sempre quando a gente termina uma peça, eu gosto de fotografar ela para mostrar para vocês como ficou, tá? O término da peça. Agora vamos cortar as nossas alças, tá? Vocês estão vendo que eu cortei só um molde, tá, gente? Da alça eu cortei só um molde. Eu posso cortar o meu tecido aberto, posso cortar ela assim. Também posso cortar assim, que é como eu vou fazer agora. Que eu já corto as duas. Ó, arrumando aqui, sempre. Se você for procurar lá no YouTube essa live, aproveita, né? Já se inscreve no canal, já curte, compartilha, né? Ativa o sininho. Isso, porque tem muita coisa, tem muito conteúdo bacana para quem quer e para quem costura e para quem quer ter a sua confecção e ter também a sua marca de roupa, tá, gente? Porque é muito fácil, não é
Não é bicho de 7 cabeças você ter sua marca de roupa, não. Eu tô falando assim porque eu tenho minha marca de roupa. Para quem tá chegando agora, talvez não saiba, mas nas lives passadas eu sempre falo que eu tenho, tudo que eu faço na minha confecção e que produzo, né, para minha marca de roupa, eu tenho postado lá na nossa loja online no Instagram. Então, se você se interessar, você dá uma olhada lá para você comprovar que o que a gente fala aqui, o que eu falo aqui e o que eu ensino realmente é o que eu faço, tá? Inclusive, esse tecido foi um tecido que você Usei na marca, né? Isso, para uma das peças, né, da minha coleção, acredito que foi no início do ano passado, né? Isso, né? Aí você tá aproveitando esse tecido. Aí eu tô aproveitando isso para estar fazendo. Aí se você for lá olhar, você vai ver que tem um vestido lá com esse tecido. Então, se você quer ganhar dinheiro com roupa, fazendo roupa para ter a sua marca, você vai ser uma mulher, né? Mulher que tem a sua independência financeira. Então, gente, olha só. O que você fez aí, Nina? Cortei agora, como eu falei, eu dobrei o meu tecido para cortar a minha alça. Então, com o tecido dobrado, eu já cortei as duas, tá? Eu poderia ter cortado uma, depois ter cortado outra, mas eu dobrei o tecido e já cortei as duas alças. Agora vamos para nossa manguinha borboletinha, meia borboleta, né, no caso. Gente, essa manguinha ficaria boa também se eu cortasse ela no godê, mas eu não sei se aqui vai dar para cortar. Eu acho que dá. Para você cortar uma peça no godê, olha, aqui tá o meu fio de tecido, ó, aqui tá o meu fio, ó, você tá vendo que o acabamento tá aqui tá o meu fio. Se eu for cortar essa manga nessa posição, ela não vai ficar uma manga com um caimento bom, né? Então, toda vez que você for cortar uma peça que você quer que ela tenha um certo caimento, como se fosse um godê, você tem que cortar nas pontas. Eu digo pontas porque é mais fácil das pessoas entenderem. Olha, você posiciona na ponta de tecido, posiciona a sua manga, tá vendo aqui, ó? Ela tá pegando a ponta, porque esse lado reto tá assim, então ela tá pegando a ponta. Quando eu cortar ela vai ficar enviesada. Então eu vou cortar aqui. Lembrando que, como eu disse no começo da live, esse cropped ele vai ser todo feito na máquina reta. Eu não vou usar nem a overlock para acabamento e nem vou usar a zigue-zague, tá? Então, essa manga vão ser uma manguinha dupla. Ela vai ser uma manga que ela vai ter a parte de cima aparecendo o lado direito e a parte de dentro também ela vai estar aparecendo o lado direito, ou seja, eu vou cortar ela, vão ser 4 peças de manga, não vão ser só 2. Eu vou cortar aqui, já vou mostrar pra você como é que vai ficar. Só que você não pode cortar as duas do mesmo tamanho, tá? Você tem que cortar uma maior e outra menor. Eu fiz a minha medida aqui. Uma eu tô cortando com 13, tá? 13 de largura aqui nessa ponta. E a outra eu vou cortar com 15. Por quê? Depois delas pregadas uma na outra, elas vão bater certinho aqui o acabamento. Então, deixa eu só ver aqui pra mostrar pra vocês. Essa dica de cortar no godê é muito importante, né, para quem quer empreender. Isso. Né, Nina? Verdade. E trazer um padrão de alta costura, né? Alta costura. Ó, era isso que eu queria falar pra vocês, ó. Eu não queria uma manga reta, eu queria que ela tivesse esse leve godê, tá? Como é uma manga meia borboleta, então natural que ela tenha esse caimento. Então eu vou fazer assim. Vou cortar aqui o outro lado, vou usar essa como base, tá? Vou usar ela como base para cortar. E depois eu vou cortar a outra que é um pouquinho maior. Aqui não vai dar, então o que eu vou fazer?
Eu vou cortar assim. Porém, ainda vai estar na ponta, tá? Ela vai ficar com o mesmo caimento da outra. No caso, vai ser o par dessa. Tá dando para acompanhar, gente, o raciocínio aí? Certinho? Alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? A gente tira na hora aqui. Nina, eu acho que essa live vai ser mesmo só você mostrando a modelagem e o corte, porque senão cai, né? Senão, é verdade, gente, seu Instagram, ele tem um tempo, né? Então ele derruba e nem avisa. Então, como eu não quero ser derrubada sem avisar pra vocês, tem quantos minutos aí, meninas? Já tem 40 minutos. Então, gente, a qualquer momento ela vai cair. Então, recapitulando, nós cortamos, fizemos o molde, cortamos, tá? Cortamos o tecido. Então, eu vou fazer assim, se cair, eu vou cortar essa manga aqui, tá? E amanhã nós cortamos a outra que vai ser o lado avesso dela. Deu pra entender, pessoal? Mas eu acho que dá pra finalizar o corte. Ó, a Valinete, ela perguntou quantos metros de tecido deve comprar pra fazer essa blusa. Então, meu amor, primeiro você vai fazer o seguinte, você vai tirar suas medidas, tá? De largura e comprimento. Aí você vai comprar o comprimento, por exemplo, se você quer uma blusa de 60 centímetros, você compra então 70, porque para arredondar para 66 fica complicado. Daí você, nesse 60, você coloca o da bainha de cima, 2 centímetros para cima e 2 para baixo, para quando você fizer a bainha, ela ficar com os 60, tá bom? Então, é de acordo com as suas medidas aí. Aí, como eu falei, você pega a sua medida total, anota lá e acrescenta os 20 centímetros, que é de expansão do lastex. Certo? Inclusive, dá tempo de comprar e fazer a blusa amanhã já. Dá tempo, porque se ela comprar e der uma olhada lá na live que vai ficar salva, ela já vai conseguir fazer o molde, né? Daí ela vai na rua rapidinho, compra o tecido, amanhã, à tarde, vamos fazer essa blusa junta. Então, par, tá? Eu vou usar esse aqui como referência, tá? Pra cortar o tecido, só que eu vou aumentar aqui 2 centímetros, tá? Ao invés de ser com 13, aqui, ó, no total eu vou aumentar 3 centímetros aqui, 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 aqui. Deu pra entender? Então, vou aproximar aqui pra gente pegar esse momento. Tá, vamos ver. Se não der aqui, eu pego mais tecido lá. Ah, eu tenho mais tecido aqui, ó. É até bom que eu faça essa marcação pra elas verem. Ó, aqui tá o acabamento, né? A orelha do tecido. Eu venho aqui, coloco a minha manga, tá? De ponta. Deu pra ver? Vou colocar ela mais pra baixo porque eu preciso desse espaço aqui para acrescentar esse centímetro que eu vou precisar para lá. Então, vamos botar aqui. Eu vou pegar minha fita, fazer assim mesmo. Ó. 2 centímetros no caso, que eu cortei a primeira com 13, essa eu preciso com 15. Eu faço somente isso, tá? Venho com a fita e vou fazendo essa marcação de 2 centímetros aqui. Ó, a Ângela Soares, ela falou assim, e quanto gasta pra fazer a manga? Acho que peguei depois, entrou na live depois, né, e não viu a explicação da metragem. Então, meu amor, você pode comprar 70 centímetros de tecido. Por exemplo, se a sua altura for 60, você compra 70, porque a sobra que você vai ter do lado dá pra você cortar as manguinhas, tá bom? E a live vai ficar salva, né? Isso, então... vai ficar salva, então dá tempo de você olhar lá direitinho a primeira parte, que amanhã vai ser a segunda parte. Então, gente, olha, eu acrescentei aqui, como essa peça é muito fácil de fazer, eu fiz o acréscimo aqui, ó. Aumentei aqui. Essa daqui vai ser a principal e essa daqui vai ser a que eu vou colocar na parte de baixo. Depois de costurada, ela vai ficar do mesmo tamanho. Agora eu vou cortar aqui e já vou usar ela como referência.
Não vou precisar mais desse molde. O Valdir e Ângela, boa tarde, meninas e meninos. Boa tarde, pessoal. Gente, olha, se você não tiver uma máquina overlock e não tiver a máquina zigue-zague, vai dar pra fazer essa blusa do mesmo jeito, tá? Porque eu vou ensinar você a fazer ela toda com a costura francesa. Olha aqui. Então, ó, ficou assim, tá? Com o mesmo caimento da outra. Eu vou usar ela como referência fazendo isso, ó. Colocando, ó, lado avesso com lado avesso, usando essa linha aqui, você vai ter o mesmo efeito. Não precisa você fazer outro molde. Acrescenta como eu mostrei aqui. Esse modelo de blusa tá muito em alta, gente. Agora no verão, todo mundo tá usando. Todas as lojas têm para vender. Então tem que aproveitar e fazer também, Isso, né? Isso, aproveita agora. Pra ganhar o dinheiro. E outra, esse modelo de todo ano, né? Toda coleção, sempre quando se lança sempre uma coleção, o Lastex, ele tá sempre em alta. Em uma peça ou outra, num detalhe ou outro. Então aqui temos, ó, essas maiores e temos aqui as menores, tá bom? Então amanhã eu vou deixar, ó, vou guardar, não vou mexer em nada, pra gente pegar amanhã na nossa live do mesmo horário, tá? Nas nossas redes sociais e vamos fazer juntas essa blusa, tá bom, gente? Pra quem tava aí desde o início, muito obrigado. Pra quem chegou agora também, muito obrigado. Uma boa tarde para vocês no início de noite. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada e amanhã aguardo vocês aqui, tá bom? No mesmo horário. Um beijão e tchau, gente.